Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o Meio Tempo, programa da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, FGV-SMI ou FGV Comunicação. A gente pode não saber quantas deputadas federais e senadoras o Brasil tem, mas a gente tem certeza de que o número de homens no Congresso Nacional é maior. Presidente mulher ou presidenta, a gente até já teve, mas só uma. E prefeitas e governadoras também são minoria. Só tem um detalhe: nós mulheres somos mais da metade da população brasileira. Por que essa discrepância? Política, aliás, é uma palavra feminina. Eu recebo hoje para conversar a Ana Magalhães, que é especialista em pesquisa qualitativa do Instituto de Sondagens Atlas, e a Luciana Veiga, que é professora e pesquisadora aqui da FGV, Comunicação, especialista em comunicação e política. Meninas, bem-vindas. Obrigada, Leila. Prazer estar aqui, Leila. Que bom, prazer o meu. Vamos começar como a gente costuma, quebrando o gelo. Quando vocês votam, vocês priorizam candidatas? Vocês votam em mulheres, preferencialmente? Luciana. Então, Leila, na verdade, assim, eu priorizo alguns temas. Para mim, alguns temas são muito importantes. E eu avalio os homens e as mulheres. E se eu encontrar algum homem ou alguma mulher que tenha uma percepção semelhante à minha em relação ao tema que para mim é importante, eu dou preferência às mulheres. Mas eu primeiro foco o tema e a distância do candidato em relação ao meu tema de interesse. Tendo os dois, eu dou preferência às mulheres. E a Ana? Eu também vou numa linha bem parecida com a Luciana, né? Sempre que possível, eu dou a preferência para votar em mulheres, até porque eu acredito que existem muitas demandas que a gente pode, a partir de uma visão crítica, comprometida, conseguir avaliar, mas muitas outras precisam de uma vivência, precisam de um olhar que parte do princípio de quem, de fato, vive, né, aquela realidade. Então é muito importante para mim que estejam ali mulheres, né, representando a visão que é mais parecida com a minha também. Luciana, você participou de um relatório sobre o consumo de mídia no Brasil. Como é o consumo de informação sobre política e a produção de conteúdo sobre política por parte das brasileiras? Então, isso foi bastante interessante. Acho que foi um resultado que trouxe alguma surpresa pelo seguinte: quando a gente vai ver quem acessa o conteúdo de política, né, nas redes sociais, a gente vai ver o seguinte, que 50,4% são mulheres e 49,6% são homens, né? Isso é bastante interessante, porque se a gente pega o tema, por exemplo, economia, os homens avançam e tomam muito mais conhecimento a respeito desse tema do que as mulheres. Então, assim, não se trata de uma coisa, de uma expectativa padrão de todos os comportamentos. Não, de fato, as mulheres estão tendo mais acesso e estão participando mais do tema da política nas redes sociais. O segundo ponto que é bastante interessante em relação a isso é porque quando a gente pega, né, a literatura, os estudos sobre comportamento das mulheres, a gente percebe o seguinte: a gente percebe que as mulheres acabam participando menos da política no mundo real. Hoje é muito difícil falar muito mundo real, né, o mundo offline, né, e tirando a internet, porque nós estamos conectados o tempo todo. Mas ela participa menos do que os homens. Então, e uma das razões porque as mulheres participam menos, tem 3 ou 4 aí correntes clássicas que explicam isso, mas uma delas diz do papel social da mulher. O papel social da mulher de ter que cuidar do cuidado, de ter que cuidar dos filhos, de cuidar da casa. Então, são coisas que sobrecarregam a mulher. Então, que em última instância, isso tira um pouco a mulher do espaço público e coloca a mulher no espaço privado. E o interessante disso é que, como as redes sociais elas também estão no espaço privado, você pode, em última instância, estando no mundo privado, participar do debate público. Então, enquanto você olha as crianças, enquanto você faz o cuidado da casa ou faz o que a sua agenda apertada, você tem uma oportunidade de participar desse debate. E mostra que interesse é o que não falta. Eu vou querer aprofundar nesse ponto já já, mas primeiro perguntar para a Ana.
se você vê diferença na participação dos homens, na atuação dos homens e das mulheres nas pesquisas qualitativas. Leila, a gente consegue perceber, né, uma diferença comportamental bem nítida conforme a formação do grupo. Assim, se a gente tiver um grupo onde a gente tem uma maioria de mulheres, você vai perceber participantes muito mais confortáveis, muito mais comunicativos, muito mais à vontade, né, para poder expressar as suas opiniões. Quando a gente tem uma configuração que comporta um número, pode até não ser um número superior de homens, mas um número significativo que monte ali aquele cenário que você vê um grupo grande de homens, né, naquela presença de grupo, você vai identificar que aquelas mulheres vão ficar um pouco mais retraídas, podem até expressar uma opinião que você consegue identificar ali a natureza a partir da linguagem corporal delas, né? Mas você vê que a pessoa não falou tudo o que gostaria, deu uma podada no que gostaria de estar apresentando, e a configuração do grupo é o que influencia bastante nesse comportamento das mulheres. Que interessante, uma coisa cultural mesmo, a mulher se sente ainda intimidada. Sim, uma coisa até involuntária, né? Algo que muitas nem percebem, que assumem uma postura um pouco mais retraída quando estão na presença de outros homens, né? Quem mandou pra gente um depoimento foi a ex-deputada federal e ex-candidata a vice-presidente, Manuela Dávila. É importante nós registrarmos que a política de cotas associada às cotas televisivas e às cotas do investimento do financiamento do fundo partidário tem sim resultado numa maior participação de mulheres na Câmara Federal, nas assembleias e nas câmaras de vereadores. É evidente, a participação de mulheres na política brasileira é vergonhosa, né? O número é absolutamente vexatório e, portanto, mesmo com essas medidas, nós temos ainda uma presença muito aquém daquela que encontramos na sociedade e mais, do que encontramos organizado no movimento político, nas lutas sociais brasileiras. Essa desproporção entre mulheres da sociedade, mulheres que lutam e mulheres parlamentares pode nos causar uma falsa interpretação, entretanto, de que essas medidas associadas às cotas não tiveram resultado. Elas têm resultado e é importante que nós as defendamos. Por quê? Porque nós temos esse conjunto de medidas permanentemente ameaçadas, sobretudo pela extrema-direita brasileira. A internet, ela é uma caixinha de possibilidades. É impossível pensar em apenas uma internet. É evidente que o ambiente virtual foi um ambiente que proporcionou com que os chamados contrapúblicos feministas pudessem se encontrar, se organizar e dar uma dimensão maior para suas lutas políticas e sociais. E, nesse sentido, favorece, portanto, a ascensão dessas lideranças ou dão um espaço maior, proporciona com que essas lideranças tenham um encontro com o maior número de pessoas e que possam ocupar a cena pública, a esfera pública. Ocorre que, ao mesmo tempo, é a internet o espaço em que a maior parte da violência política de gênero se materializa. É o espaço das ameaças, é o espaço dos constrangimentos, é o espaço da retórica, do discurso do ódio, da desinformação, que, como nós sabemos, tem nas mulheres as suas vítimas prioritárias, preferenciais. Então, se é verdade que é mais fácil ou melhor encontrar o movimento feminista e novas mulheres lideranças no ambiente virtual, também é verdade que esse é o ambiente que mais faz com que mulheres decidam não participar da política após tomar conhecimento da dimensão da violência que as mulheres públicas sofrem. Dá para imaginar que alguém dissesse assim: uau, é o sonho da minha vida me tornar tudo aquilo que uma parlamentar é? Ou é o sonho da minha vida ver a minha filha passar por tudo aquilo que as filhas das parlamentares, assim como eu, como Talíria, como Isa Lourenço, como Maria do Rosário, as nossas filhas passam? Não, esse não é o sonho de ninguém. É por isso que nós precisamos colocar na agenda da participação política das mulheres o enfrentamento à violência política de gênero, porque essa violência, que parece pessoal, que parece dirigida a uma de nós, é um elemento de regulação da participação de todas as mulheres na vida pública. Vocês acham que violência de gênero para mulheres candidatas é uma questão no Brasil, Luciana?
Então, isso é bastante interessante, Leila, que a gente estava participando, inclusive, de uma pesquisa a respeito disso. Essa pesquisa foi colocada até a gente fez no Peru, na verdade. É uma orientanda minha, que faz de orientanda de doutorado, que fez essa pesquisa, e a gente está aplicando essa pesquisa agora no Brasil. E os achados foram assim, bastante interessantes, porque a gente comparava, de alguma maneira, a violência de gênero entre as candidatas e entre as eleitas. E a gente percebe que tem mais violência de gênero entre as candidatas do que entre as eleitas. Ou contra as candidatas, né? Exatamente, exatamente. Contra as candidatas do que contra as eleitas. E a gente percebe também que o tipo de violência de gênero, a gente tem uma categorização de violência de gênero que ela passa desde a violência mais bruta, da ideia da violência física ou uma violência sexual, de um assédio, mas ela também passa por, às vezes, assédio psicológico, violência psicológica, ou coisas do tipo marcar uma reunião num horário que é claramente difícil para as mulheres participarem, ou chegar numa reunião e fazer com que as mulheres não tenham espaço de fala. Isso é muito recorrente, né? Então, isso é bastante interessante a gente perceber que acontece essa perspectiva, essa violência de gênero, e esses depoimentos foram dados por deputadas e por deputados, no caso dessa pesquisa do Peru, que a gente está querendo agora aplicar no Brasil. Então, eles percebem e elas percebem essa variação das violências nos seus mandatos. A Manuela Dávila relata ter sofrido episódios de violência de gênero, outras eleitas ou candidatas também. Mulheres trans, a gente tem isso também, sim, esse fenômeno. Como é que você vê essa situação? A gente consegue identificar, tanto no cenário nacional quanto internacional, diversos exemplos. Vocês trouxeram agora o da Manuela, a gente tem a ex-deputada Isa Pena, por São Paulo, que também teve aquele caso de assédio, que ela não só sofreu com o assédio sexual, né, físico, no ato, né, onde ela teve seu corpo violado, quanto ao fazer a denúncia, ela teve a sua palavra descredibilizada, algo comum quando se trata de mulheres, e algo que se perdeu ao longo do processo, assim, não teve continuidade. A gente tem o caso da Marielle Franco, que a gente não tem como não citar, tratando de violência política de gênero. E no cenário internacional, a gente tem mais recentemente as primeiras ministras da Escócia, da Nova Zelândia, que estão declinando da sua trajetória política, né? Porque não tem mais combustível humano, como foi colocado por elas mesmo, para continuar nesse jogo político, sofrendo com tanta violência, com tanto sexismo, discriminação nas suas pautas. E outra coisa que a gente consegue ver, né, com as já eleitas, é que a gente, observando os cargos de liderança dentro do parlamento, a consolidação dos seus projetos, validação das suas falas, o que sempre me chama a atenção quando a gente fala de violência política de gênero é que agora, em 2024, a gente ainda luta pelo mínimo, que é o respeito. O mínimo que a gente tem entre as relações humanas é o que a gente ainda está cobrando. Como? A gente ainda não avançou nada para ainda estar cobrando o mínimo? Então, eu vou pensando mais ou menos nessa linha. Eu acho tão irônico que a gente é a maior parte do eleitorado. Então, na prática, a gente define eleição. Mulher define eleição no Brasil, não? Isso. Aí foi boa essa pergunta que você trouxe, porque a gente joga um pouco isso para a questão do eleitorado, tá? Quando a gente pergunta aos eleitores, por exemplo, se a questão de gênero é importante, se eles votam em homens, se eles votam em mulheres, a gente percebe, e aí fazendo, inclusive, às vezes, pesquisa qualitativa, grupos de homens separados, grupos de mulheres, que tem, de repente, alguns assuntos como esse, é importante que os grupos sejam separados, você percebe claramente o seguinte: há uma resistência entre os homens e entre as mulheres em votar em mulher. Tá? Ela vem reduzindo, mas ainda existe essa resistência. E é muito curioso porque existe, por exemplo, entre os homens uma percepção de que a mulher vai ser sempre silenciada e sempre vai haver atrás dela um homem que efetivamente vai influenciar o seu mandato. Tá? Tem uma percepção um pouco de incapacidade, um pouco de ser pouco pulso firme. Então, você tem essa percepção entre os eleitores comuns, digamos assim. E entre as mulheres,
você também tem um pouco essa percepção, tá? E da onde que eles tiram isso? O mais interessante é da onde que eles tiram. Eles tiram isso da experiência diária deles. Então, assim, você vê depoimentos, por exemplo, de mulheres dizendo, olha, eu participo, eu vejo no meu trabalho eu falo alguma coisa e um homem que está do meu lado fala. Aí a terceira pessoa, quando vai se referir ao que eu falei primeiro, fala, não, de acordo com o que, e fala o homem, e silencia, a maneira de silenciar o que ela falou, que foi a iniciativa dela. Então, eles contam vários relatos do dia a dia e que eles acreditam que, a partir da experiência que eles vivem, isso se reproduza na esfera do poder também. Então, há uma resistência ainda no eleitorado entre homens e mulheres. No último relatório de paridade de gênero do Fórum Econômico Mundial, o Brasil está na 57ª posição do ranking, não está exatamente bem na foto. E paridade de gênero passa por política, né? A gente deveria ter a mesma quantidade de assentos para homens e mulheres no Poder Legislativo, a exemplo do que fez o Chile na Assembleia Constituinte. Isso é algo que funcionaria, Ana? Olha, a gente pode pensar de um ponto de vista da representatividade, que é um passo interessante, assim, vamos caminhar. Só que de nada adianta se a gente tem uma consciência coletiva que dá respaldo para esse silenciamento que a professora Luciana trouxe aqui. Se a gente não valida as ideias das mulheres, se a gente não respeita os espaços de poder onde as mulheres estão em liderança, se a gente não toca projetos encabeçados por mulheres com o mesmo empenho e respeito que projetos encabeçados por homens, de nada vai adiantar um número orgânico que se equipare. Então, a gente precisa romper com outras questões mais profundas que respondem ao machismo estrutural da nossa sociedade, para depois conseguir entender de fato se serão números exatos ou importâncias equiparadas. Por que cota para mulher de candidata nos partidos? Isso não exatamente funciona. Funciona? Então, Leila, você tem alguns mecanismos institucionais que podem estimular a maior participação de mulheres. Então, a cota é um deles, é um dos primeiros que, assim, que, de geral, os países adotam, são as cotas, porque, de alguma maneira, ela alavanca essa possibilidade, porque é um incentivo ou é uma punição institucional. Então, a gente ficou durante muito tempo aqui no Brasil com a cota como uma indicação, não era uma obrigatoriedade. Então, enquanto ela era apenas uma indicação e não era uma obrigatoriedade, ela funcionou pouco. Quando ela começa a ser uma obrigatoriedade em relação aos partidos, ela começa a ter um desempenho melhor e o número de mulheres começa a aumentar. Hoje a gente tem 91 eleitas, né, que saiu da urna nas últimas eleições. No mandato anterior nós tínhamos 77, embora o número de senadoras tenha diminuído de 12 para 10. Isso, né? No Congresso. No Congresso Nacional. Isso. Então, mas só cotas é insuficiente, tá? Então, assim, a gente tem alguns exemplos. Qual que a gente percebe que é o show, o sucesso em termos de marco institucional? É quando você tem cotas, mas junto com isso, lista fechada. Tá? Então, como é que funciona? Porque você pode ter a lista aberta ou a lista fechada para deputado. Na lista fechada, você vota no partido, e no partido você tem todos os nomes e a sequência dos deputados que vão entrar. Então, se eu voto no partido X, o partido X me diz que se tiver um só eleito, quem vai entrar, 2 eleitos, quem vai entrar, e assim vai. Quando você junta as duas coisas e você coloca, por exemplo, então a cota é de 30%, um homem, a terceira obrigatoriamente tem que ser mulher, né? Ou alguns países fazem diferente, que fazem melhor ainda. A primeira é mulher, depois você coloca homem, mulher de novo. Aí você tem um sucesso muito maior. Então, os incentivos institucionais são importantes, ainda que o que a Ana falou é verdade. Para além do número, você ainda tem que ver se essa representação é de fato substantiva, se de fato se dá às mulheres os espaços dentro do Congresso Nacional. Mas as instituições e o número são importantes e passam por aí. E o que fazer em eleições majoritárias? Esse ano a gente tem eleições municipais. Como aumentar o número de prefeitas no Brasil? Eu acho que a gente continua nesse mesmo debate de acesso e permanência, né? Porque, embora a gente tenha
medidas que, desde a década de 90, busquem garantir um aumento, né, orgânico de candidatas mulheres, são medidas que não dão corpo para uma permanência a longo prazo. Então, a partir disso, para você construir uma trajetória política a ponto de você disputar cargos majoritários, tem ali um entrave colocado por esse problema mais originário. Então, eu acho que a gente deveria pensar mecanismos internos também para garantir que mesas diretoras sejam compostas de uma maneira mais equilibrada, que grupos de trabalho sejam mais encabeçados por mulheres. Assim, a gente vai conseguir colocar em evidência mais quadros femininos e conseguir emplacar trajetórias políticas que consigam ter força para disputar os cargos majoritários. E é muito doido a gente pensar que as mulheres começaram a votar no Brasil em 1932. É muito pouco tempo, é menos de um século atrás. Sim. Eu não sei em que medida isso ajuda a explicar todo esse quadro que a gente tem. Eu acho que ajuda, né, até por causa da questão porque, na verdade, assim, são vários componentes, né? Tem o componente institucional, que nós falamos agora, ou seja, dos incentivos. Tem o componente mais com caráter mais sociológico, que é essa questão da divisão do trabalho e tudo mais. E tem um componente que se fala muito da ideia da natureza da mulher, né? Durante muito tempo, essa ideia, e ainda hoje se tem muito isso, a natureza da mulher, que isso não é o ambiente da política, não é um ambiente da mulher, porque é um ambiente agressivo, então que tudo isso, se diz muito isso. Então, é um componente também. Agora, é interessante citar a ideia que é o político, não é o público, porque a mulher ela tem uma tradição de fazer trabalhos públicos, mas são trabalhos públicos voluntários, às vezes numa igreja, às vezes ela trabalha para o público, né? Mas não no lugar da ideia da agressividade, muito voltado para o cuidado. O que se reproduz no Congresso, que a Ana estava falando em relação aos espaços do Congresso, muitos espaços do Congresso, comissões, são ocupados por espaço da mulher e do cuidado da educação, da saúde. E o último ponto que eu queria colocar, que também a Ana colocou, completando o que ela falou, é o seguinte: por que a mulher ocupa, em geral, espaços de menos destaque dentro do Congresso Nacional? Ela tende a ser menos reeleita. O número de homens reeleitos, a porcentagem de homens reeleitos é maior do que o número de mulheres que conseguem manter os seus mandatos ao longo do tempo. Sim. As mulheres, elas dentro dos espaços de poder, mesmo alcançando altos cargos, né, elas ainda assim não estão blindadas dessas questões de violência. A gente vai conseguir identificar, como no caso da ex-deputada por São Paulo, Isa Pena, o que foi trazido como crítica na denúncia dela foi que o caso tinha beneficiado ela politicamente porque ela poderia ter uma pauta para se reeleger. Então, uma situação absurda, uma situação de grande importância, que deveria ser tratado, inclusive, pelos outros parlamentares com extrema seriedade, é trazido e apresentado como algo oportunista, como algo que descredibiliza a trajetória política dela. Então, assim como ela, outras mulheres também enfrentam essa dificuldade de consolidar sua trajetória política a partir da violência política de gênero que elas sofrem dentro desses espaços. Meninas, agora é o ponto da conversa em que a gente chama para o papo a inteligência artificial. Eu perguntei para o ChatGPT o seguinte: como a inteligência artificial pode aumentar a participação das mulheres na política? Resposta: a inteligência artificial pode aumentar a participação das mulheres na política de várias maneiras. É engraçado que a resposta sempre começa assim, né? Por exemplo, ao analisar grandes volumes de dados, a IA pode identificar questões específicas que afetam as mulheres e ajudam a moldar políticas que abordem essas preocupações. Além disso, ao automatizar tarefas administrativas e oferecer análises preditivas, a IA pode liberar tempo para as mulheres se envolverem mais ativamente na política. Estou sentindo um viés de gênero aí nessa, não é não? Sim. Bom, também pode ajudar o combate... Também pode ajudar a combater o assédio online e a disseminação de desinformação, criando um ambiente online mais seguro e inclusivo para as mulheres participarem do debate político. Ao implementar essas tecnologias de forma ética e inclusiva, a IA tem o potencial de ampliar as vozes das mulheres na política e promover uma representação mais equitativa e diversificada. E aí...
É engraçado como sempre quando a gente está falando de mulheres, já pressupõe que precisa dar mais tempo porque ela tem mais trabalho. Mas tem mais trabalho por quê? Eu recentemente vi um estudo que fazia como se fosse uma triangulação do caminho que homens e mulheres fazem no seu dia. E os homens, eles trabalham em triângulo. Eles saem de casa, vão para o trabalho, talvez passem numa academia ou outra atividade e voltam para casa. A mulher, ela sai de casa, ela vai no colégio da criança, ela passa no mercado, ela vai para o trabalho, ela volta na farmácia, vai na casa da mãe, passa na vizinha. Faz um caminho que realmente a pessoa vai precisar de mais tempo porque é jogado para ela uma demanda muito maior, né? E eu acho curioso que a própria inteligência artificial já tem assimilado essa consciência humana coletiva, né? Tipo, a gente responde a uma consciência que é forjada no machismo estrutural. E a inteligência artificial espelha também esse machismo estrutural. Então, o viés de gênero foi realmente identificado. O que você achou, Luciana? Eu acho que é muito importante passar por esse processo dessa mudança na sociedade, é importante, porque, em última instância, existem alguns estudos que colocam como explicação para o sucesso das mulheres como deputadas, você tem mulheres fortes na sociedade, ou seja, quando as mulheres começam a estudarem mais, começam a ocuparem mais cargos, naturalmente isso vai se refletir na vida política. Então, esse é um coisa, ou seja, a mulher mais forte na sociedade e ocupando mais espaços é mais importante. Eu acho que ele fez o que, em geral, se faz, né? Ou seja, construir um texto lógico que faz sentido, mas os problemas são mais fortes do que estão ali. De toda forma, ele trouxe algum ponto que é importante, que é a questão de violência de gênero nas redes sociais. A gente fala da Dávila agora, que, em última instância, sofreu isso muito forte. Ela era foco, né, ela era vice quando a Haddad disputava com o Bolsonaro em 2018 e possivelmente os ataques de gênero foram muito mais voltados a ela do que a Haddad, ou seja, o tipo de ataque que se fazia ao Haddad era diferente do que se fazia a Manuela. Então, assim, isso é uma coisa, ele traz um tema importante nesse sentido, mas a coisa é um pouco mais complexa e plural, né? Eu queria comentar esse ponto que a professora Luciana colocou, do tipo de violência, né, que é direcionado para as mulheres. O ambiente político, ele, em geral, é uma disputa até hostil. Ambos os participantes, independente do campo ideológico, sofrem ataques, mas se você observar, independente do campo ideológico, os ataques direcionados para as mulheres são os mais diversos e agressivos. Uma imagem que vem muito na minha mente quando a gente fala de forma de violência direcionada a políticas, mulheres, na época da ex-presidenta Dilma, com os aumentos de combustível, aquele fatídico adesivo que colocavam nos carros, eu acho que vocês sabem bem disso, eu não vou detalhar eles, porque é um grande desrespeito, mas em outros governos, Lula, Bolsonaro, Temer, o combustível variou até mais do que naquela época, e você não via nenhum tipo de ataque direcionado nessa forma, né? As mulheres, elas tendem a ter a sua vida privada, a sua moral muito mais atacada, muito mais atrelada ao jogo político e aos ataques pessoais que são colocados para ganhar espaço do que os homens. Então, a gente vai desde o desrespeito à fala e nossa presença nos espaços, ao desrespeito dos nossos corpos, sejam em adesivos ou sendo apalpada dentro do parlamento, quanto até sendo assassinada, como a Marielle. Então, eu acho muito interessante a gente colocar esse ponto de diferenciar a forma de violência que é direcionada para essas mulheres. Recentemente, chamou muita atenção uma reportagem do Financial Times mostrando que, no eleitorado abaixo dos 30 anos, há uma divergência cada vez maior entre meninos e meninas, quer dizer, mulheres e homens, né? As mulheres jovens são mais progressistas, os homens são mais conservadores. Que leitura você faz disso, Luciana? Então, há uma tendência das mulheres mais jovens e das que trabalham fora ter uma perspectiva mais à esquerda e das mulheres donas de casa terem uma perspectiva mais à direita.
é uma regra? Não, é uma tendência. Você tem o contrário também, e isso é bastante, a gente encontra bastante. Por que isso acontece? Porque isso, de alguma maneira, tem a ver com o dia a dia delas, né? Você tem, por exemplo, as mulheres donas de casa, as mulheres, elas têm uma preocupação da socialização dos filhos, uma preocupação da manutenção da família, e que isso tudo leva para um conservadorismo e pouco submetida à diversidade de fora, às pressões que existem fora, às ameaças que existem fora. Então, você tem uma tendência ainda de um comportamento mais ou menos assim. É claro que, além do papel social, você também tem o papel das igrejas, o papel religioso das mulheres, a maneira como as mulheres se relacionam não só com o mercado de trabalho, mas também com a igreja, é muito importante. Então, assim, é natural que as mulheres, nessa etapa da vida, elas sejam mais à esquerda, mas há uma tendência, com o avançar, de parte delas passarem por um processo mais adotando um conservadorismo, né? E como você vê esses dados? Então, partindo também do que a professora Luciana trouxe, na minha opinião, observando assim um apanhado histórico, a gente vai identificar que sempre que a gente tem um movimento progressista de algum setor, a gente, ao mesmo tempo, a gente vai ter um movimento reacionário de outro setor. Então, a gente tem observado, eu tenho 30 anos, eu considero que a minha geração e a dos meus pais, um pouquinho, tem ali uma lacuna política, uma lacuna de formação política muito grande, e é algo que as gerações a partir da minha vêm correndo atrás e vêm preenchendo. Na minha época de secundarista, eu não tinha movimento estudantil no meu colégio, eu só fui conhecer movimento estudantil quando eu entrei na universidade. Porém, quando eu estava já saindo da universidade, os calouros que chegavam, já chegavam vindo de uma tradição de organização política desde o colégio. Então, a gente vem com gerações que se interessam mais pelas pautas políticas, se envolvem mais. E aí, ao mesmo tempo, esse movimento reacionário, eu acho que vai impactar, isso é uma opinião completamente minha, baseada na minha observação mesmo, que a gente vai ter homens que vão responder, homens na mesma faixa etária, na mesma época de formação, vão responder de forma contrária aos avanços que eles estão presenciando. Porque a gente ainda tem o nosso machismo estrutural compondo toda essa consciência coletiva que também acomete as gerações mais novas. Em última instância, entre as mulheres jovens, as mulheres são a ação e os homens são a reação. Exatamente. É isso, meninas. Adorei conversar com vocês, viu? Também gostei muito de estar aqui com vocês. Esse é um tema muito maravilhoso. Sempre que tiver algo do tipo, pode me convidar. Vou adorar conversar com vocês aqui de novo. E é isso. Obrigada. A gente aproveitou março para trazer pautas femininas por conta do Dia Internacional da Mulher. E eu sempre digo que acho que a gente tem que caminhar para um momento em que não seja necessário ter um Dia Internacional da Mulher, não? É o que eu estava falando sobre a questão do respeito, né? Quanto tempo a gente já tem de processo democrático e a gente ainda está falando do que a gente tem consciência de que é o mínimo. A gente podia estar discutindo tanta coisa, tanta diversidade, tanto avanço, e a gente ainda está lutando para ser respeitada na fala, para não ser interrompida, para poder ter um compromisso financeiro com a nossa campanha. Eu estava recentemente escutando também da Lisa Gondim, é do PDT em BH, e ela estava relatando que ela tinha passado pro partido dela, né, uma quantidade de dinheiro que ela ia precisar para tocar a campanha, tinha sido acordado que ia acontecer, então houve uma crença de comprometimento com a campanha que estava sendo construída, e assim, na última semana nem 10%, não vamos dar, e algo que só foi liberado quando ela de fato apresentou uma realidade onde ela estava lá na frente nas campanhas, no processo eleitoral. Então, é uma falta de comprometimento em todas as instâncias. Então, agora, lutar ainda pelo mínimo é algo que me dá uma angústia, sabe? E esse ponto, eu sei que a gente já terminou, mas esse ponto que você trouxe é um ponto importante, porque também é a ideia de que a gente avança e a gente retrocede, a gente avança e retrocede. Isso é uma
uma pena, porque, por exemplo, essa questão havia sido definido que os partidos e as coligações precisavam gastar de maneira proporcional o número de candidaturas, ao número de candidaturas, o tempo de televisão, os recursos partidários, e os partidos que não cumprissem isso seriam punidos. E isso voltar atrás, né? Isso já passou a deixar de valer para as próximas eleições. Sim. Então, isso é um retrocesso chato. E, por fim, eu acho que assim, a gente tem que fazer esse esforço para que a gente coloque as mulheres mais fortes na sociedade, né? Para que, em última instância, possam ser mais felizes mesmo. Acho que a ideia da felicidade, da representação, né, de ter o seu espaço, isso é muito importante. E é muito interessante também essa questão da gente fomentar esse tipo de debate. Por quê? Porque a gente tem que trazer a participação política, né? Eu acho que hoje a gente está aumentando muito a participação política apartidária. Ainda existe uma resistência à questão partidária, à questão política muito institucionalizada, mas não tem espaço para mudança fora das instituições políticas. Então, a gente precisa, sociedade civil forte é super importante, vamos participar, mas a gente tem que participar também da política institucional. Sim. Botar o pé na porta, com salto alto ou não. É. Agora acabou, viu? Adorei as cenas pós-crédito. Esse final foi super necessário. Agora valeu, gente. Obrigada. Adorei, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também. Até o próximo Meio Tempo.